Assim diz o Senhor Deus: eu mesmo tirarei um galho da copa do cedro, do mais alto dos seus ramos, arrancarei um broto e o plantarei sobre um monte alto e elevado. Vou plantá-lo sobre o alto monte de Israel. Ele produzirá folhagens, dará frutos e se tornará um cedro majestoso. Debaixo dele pousarão todos os pássaros, à sombra da sua ramagem as árvores farão ninho, e todas as árvores do campo saberão que eu sou o Senhor, que abaixo a árvore alta e elevo a árvore baixa. Faço secar a árvore verde e brotar a árvore seca. Eu, o Senhor, digo e faço. Palavra do Senhor. Irmãos, estamos sempre cheios de confiança e bem lembrados de que, enquanto moramos no corpo, somos peregrinos longe do Senhor, pois caminhamos na fé e não na visão clara. Mas estamos cheios de confiança e preferimos deixar a morada do nosso corpo para ir morar junto do Senhor. Por isso, também nos empenhamos em ser agradáveis a Ele, quer estejamos no corpo, quer já tenhamos deixado essa morada. Aliás, todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo, para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo, do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Palavra do Senhor. O Senhor esteja convosco. Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo segundo Marcos. Capítulo 4, versículos de 26 a 34. Naquele tempo, Jesus disse à multidão: o reino de Deus é como quando alguém espalha a semente na terra. Ele vai dormir, acorda, vem a noite, vem o dia, e a semente vai germinando e crescendo, mas ele não sabe como isso acontece. A terra por si mesma produz o fruto. Primeiro aparecem as folhas, depois vem a espiga e por fim os grãos que enchem a espiga. Quando as espigas estão maduras, o homem mete logo a foice, porque o tempo da colheita chegou. E Jesus continuou: com que mais poderemos comparar o reino de Deus? Que parábola usaremos para representá-lo? O reino de Deus é como um grão de mostarda, que ao ser semeado na terra, é a menor de todas as sementes da terra. Quando é semeado, cresce e se torna maior do que todas as hortaliças, e estende ramos tão grandes que até os pássaros do céu podem abrigar-se à sua sombra. Jesus anunciava a palavra usando muitas parábolas como estas, conforme eles podiam compreender, e só lhes falava por meio de parábolas, mas quando estava sozinho com os discípulos, explicava tudo. Palavra da salvação. Meus irmãos e minhas irmãs aqui presentes na matriz de São José, meus irmãos e minhas irmãs que participam desta celebração através da Rádio Educadora de Montes Claros,
meus irmãos e minhas irmãs, telespectadores do canal 20, programa Homilia. Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo. O nosso coração, a nossa pessoa, a pessoa de cada um de nós, é uma terra preparada para muitas sementes. Nós estamos constantemente recebendo sementes dentro de nós. São as influências, os estímulos, as motivações, os valores, como também a cinzânia, né? O joio, as influências negativas, as energias negativas, a força do pecado também bate a porta do nosso coração e muitas vezes nos impulsiona, até mesmo nos empurra para o lado negativo. Então nós devemos prestar muita atenção na nossa vida. Na nossa vida. A primeira leitura do profeta Ezequiel faz uma comparação muito bonita, deste cedro majestoso, desta árvore majestosa, que começou com uma pequena muda. Uma pequena muda, a gente tira a muda de uma barreira, por exemplo, é um pedacinho e dá depois uma grande latada de barreira. Um pedacinho da. Então é bom a gente lembrar que a graça de Deus começou pequena em nós. Foi quando nós fomos batizados que a vida de Deus foi semeada em nós. Esta energia divina, esta força que veio de Deus, ela está circulando em nossas veias, até mais forte do que o próprio sangue genético. Porque o sangue genético, o sangue familiar, o sangue Souza Lima de minha mãe, Lopes de meu pai, vai que um dia vai apodrecer. Mas a vida que eu recebi no batismo, essa não apodrece. Essa não apodrece, essa cresce, essa desenvolve, aí é a força do reino, é a força de Deus, é a força da salvação, é o amor de Deus, bem presente na nossa vida, na nossa história, na nossa caminhada. Então vamos lembrar que nós somos sementes de Deus, nós estamos divinizados. A vida de Deus existe em nós. Não é uma figura literária, um linguajar bonito, uma expressão comparativa, um hipérbole, não é não. É uma realidade. A vida de Deus foi semeada em nós, nós somos divinizados, nós somos uma muda de Deus, nós somos uma muda de Deus, nós somos sementes de Deus, divinizados. E ali a importância de nós produzirmos, crescermos bem na fé, crescermos bem na espiritualidade e nós produzirmos frutos, e frutos que permaneçam. Fala Jesus, outra parte do Evangelho, capítulo 15 de João, nós devemos produzir frutos e frutos que permaneçam. Por quê? Querendo ou não querendo, todos nós estamos caminhando para a eternidade e todos nós temos de comparecer às claras perante o tribunal de Cristo para cada um receber a devida recompensa, prêmio ou castigo do que tiver feito ao longo de sua vida corporal. Esta vida da matéria corporal, da matéria bruta, da matéria pesada, da matéria cheia de concupiscências e de fraquezas, que é o nosso corpo, este corpo é atual, esta vida é preciosa, porque é o tempo de plantar, é o tempo em que nós devemos deixar nosso ser bem aberto à graça de Deus,
para que ele plante mesmo a bondade, a honestidade, a dignidade, a alegria, a paz, o amor à família, a fé, a união, a participação comunitária, a responsabilidade, a grandeza de alma. Então vamos ter dentro de nós, meus irmãos, minhas irmãs, um cultivo bom. Não vamos deixar o nosso ser se tornar uma terra mirrada, pelo pecado, pela maldade, pelo ódio, pelas energias negativas, mas vamos cultivar dentro de nós, deixar Deus semear e com a força divina esse plantio produzir muitos frutos de virtudes na nossa vida. Que nós possamos ser pessoas virtuosas, que nós possamos ser pessoas com força espiritual, que nós possamos ser pessoas que praticam os valores que Jesus mostra, que Jesus ensina, que Jesus nos dá o exemplo, sobretudo o valor da comunhão com Deus, na palavra, na oração, na Eucaristia, nas celebrações, o valor da fraternidade, na união, no diálogo, no entendimento, na boa convivência, no amor à família, na participação comunitária, o grande valor de cumprir bem a missão. Cada um de nós tem sua vocação, tem seu estado de vida, ou é esposo, ou é sacerdote, ou é profissional nisso ou naquilo, esposa, mãe, também trabalhadora nisso ou naquilo, que todos nós cumpramos bem a nossa missão. Vamos ter consciência disso, vamos ter a luz de Deus nos ajudando, iluminando, porque vamos comparecer perante o tribunal para prestar contas às claras. E isso pode até acontecer mais depressa do que a gente está pensando. Pode acontecer mais depressa do que a gente está pensando. Então vamos cultivar o que é bom, vamos ter uma vida limpa, uma vida honesta, uma vida fraterna, uma vida bondosa, uma vida comunitária, uma vida de amor à família, uma vida de seguimento mesmo a Jesus Cristo. E quando ele fala para o povo, usando essas parábolas da semente, essas parábolas tão simples de entender, o que Jesus está querendo? Fala, não, eu não quero coisa teórica, não. Eu não quero falar um linguajar elevado, não. Eu quero que vocês compreendam e assumam. Vocês coloquem na vida esses valores que eu estou mostrando, essas virtudes que eu estou querendo para o bem de vocês, para que vocês caminhem comigo e para que vocês vençam comigo. Vençam o pecado, vençam o demônio, vençam a morte e tenham a vida do reino, a vida em abundância. Então, meus irmãos e minhas irmãs, conclusão: vale a pena seguir Jesus, vale a pena. Vamos ter isso como uma coisa bem contínua, simples, mas bem concreta na nossa vida. Vamos praticar aquelas virtudes que Jesus nos mostra. Aí nós somos discípulos, E aí vem a conclusão da carta, da segunda carta do apóstolo Paulo a Timóteo. Com certeza, para o apóstolo, aqueles que seguirem Jesus nesta vida reinarão com ele na outra. Então vamos seguir Jesus, vamos ser discípulos fiéis, discípulos perseverantes, discípulos fervorosos, discípulos animados, discípulos trabalhadores, discípulos otimistas, discípulos perseverantes. Vale a pena, porque um reino nos espera. E o apóstolo Paulo, aqui nessa segunda leitura, ele chega ao ponto de dizer, eu já gostaria logo de deixar esta morada da matéria bruta, do corpo da matéria bruta, para chegar na outra dimensão,
o corpo transformado, o corpo vivificado pelo Espírito Santo, a vida do reino de Deus. Amém?